Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui a gente discute, a gente conversa sobre a comunicação assertiva com os pacientes em cuidados paliativos e seus familiares. Seja muito bem-vinda, Meire Matias. Vamos, começar a nossa entrevista. Você poderia se apresentar, por gentileza? Como a Nara falou, né, eu me chamo Meriane Matias, eu sou médica, tenho residência em clínica médica, em medicina paliativa, eu tenho especialização em direito da saúde e aprimoramento em luto, e é isso. O que te despertou o seu interesse para a comunicação assertiva em cuidados paliativos? Isso começa antes dos cuidados paliativos. Então, quando eu entrei na medicina, eu comecei a observar que era bem mais fácil cuidar dos pacientes quando existia ali uma vinculação, quando o paciente tinha uma simpatia, quando a gente tinha uma simpatia pelo paciente. E aí eu comecei a me questionar, e quando isso não acontece? Porque tem muitas pessoas que, independente de toda a forma que tu trate, não vão ter esse contexto de olhar e eu falei, como que a gente pode fazer? Porque a gente vai precisar criar uma comunicação que em qualquer contexto funcione. É mais uma mera acadêmica, né? Passou o tempo e assim, a gente não tinha essa habilidade na faculdade, né? A gente nunca foi ensinado. Na verdade, eu nem sabia que isso era uma habilidade que a gente devia ter, né? Que devia ser ensinada. E aí passou-se o tempo. Quando eu estava na faculdade, no último ano, meu pai teve câncer, câncer de pulmão, e aí a gente viu todo um contexto também de coisas que aconteceram, questões de comunicação extremamente sofridas, né, que poderiam, hoje eu sei que poderiam ter sido evitadas, e, e aí tá, eu cheguei na residência de clínica médica, extremamente desconfortável. Para mim, aquilo não era uma forma de ser feita, estava tudo errado, mas eu não sabia onde era que eu ia aprender. E aí eu tive contato com cuidado paliativo, acabei fazendo a residência. Quando eu cheguei lá, eu entendi o que estava faltando, né? E lá eu comecei a perceber de fato o impacto que essa comunicação ela pode trazer. Né? E não tem como tu não olhar para trás e avaliar tudo que aconteceu. É engraçado que hoje eu vejo as minhas residentes, os meus acadêmicos, e eles têm a mesma reação. Eles falam, meu Deus, quanta merda que eu já fiz. Porque, de É fato, a bom gente... saber, né? É Sim, o não, mesmo sentimento, né? isso, e tu não sabe que existe. Se tu não sabe que existe, é impossível tu fazer, né? E aí lá no cuidado paliativo, a gente passa por um treinamento na residência, por um treinamento de comunicação. E imagina, né? A gente vai lidar com os piores sofrimentos, os momentos mais delicados e sofridos do paciente, da família. Precisa ter todo um contexto, né, organizacional dessa comunicação, para que seja delicado, para que seja acolhedor, né? Eu lembrei uma coisa agora, né, que eu preciso comentar, né? Eu estava fazendo debriefing dessa última residente que passou comigo. E aí ela disse que antes de passar comigo, ela me viu falando na UTI com uma paciente, era uma situação extremamente triste e eu estava sorrindo. E aí daqui a pouco a paciente sorriu para mim. Ela falou: "Meu Deus, essa mulher é louca". O que está acontecendo ali? E aí eu falei: "Mas tu achou estranho mesmo depois que tu viu a paciente, a familiar sorrindo comigo?" Ela falou: "Sim, mas eu não conseguia entender por que aquilo". E eu falei: "Hoje tu entende?" Ela falou: "Sim, eu entendo". É porque, tipo, tu organiza, tu dá o suporte, tu traz leveza, né? E a família, ela se sente segura naquele lugar onde ela pode, né, tá bem também, e sorrir de alguma coisa, enfim. O cenário, né, Meire? Exato, e é engraçado que assim, isso não é, ela me falou isso, mas não é a primeira vez, sabe? Quando eu estava lá no sul, lá em Santa Catarina, os residentes que passavam no ambulatório, eles falavam a mesma coisa. A gente ia fazer o debriefing no final do estágio, e aí, o que que mais te surpreendeu? Nossa, eu pensei que aqui ia ser um ambulatório triste, não sei o quê. Meu Deus, vocês ficam rindo, conversando, né? Bem, como assim? E aí é essa a questão, né? Já é muito sofrido para a gente trazer mais uma carga para esse paciente, para essa família. A ideia é justamente acolher esse momento
e poder trazer o princípio do cuidado paliativo de que eles vivam enquanto eles estão vivos. Porque senão eles vão passar a viver só a doença deles. E não é justo isso com ninguém, né? E aí, obviamente, eu não sei se dá para perceber, mas daí, tipo, mordeu o bichinho aqui e aí já era. E isso é uma coisa que, para mim, não faz mais sentido se não tiver, sabe? E quando eu olho para trás, óbvio, eu vejo o quanto eu poderia ter sido melhor, enquanto profissional, se eu tivesse esse conhecimento, mas o quanto também teria sido mais fácil para mim e para minha família, sabe? O Sim. quanto teria sido mais fácil para o meu pai se a gente tivesse recebido esse tipo de cuidado, se a gente tivesse essas pessoas para acolher a gente, para orientar, para organizar, que a comunicação a gente pensa, é só aqui para conversar bonitinho, não. Né? A gente vai conversar sobre diagnóstico, vai falar sobre prognóstico, sobre intempéries que pode vir, preparar a família, traçar plano de cuidados, fazer diretiva antecipada, e tudo isso depende de comunicação, sabe? Então, eu digo que a comunicação é a caneta do paliativista. Na época que a gente só usava caneta, né? Agora tem computador. Enfim, resumidamente, não dá para ver sem isso. E não dá para a gente fazer mais um suporte de saúde adequado sem profissionais que entendam e saibam fazer comunicação com método e com técnica. Não dá mais para ter achismo, sabe? E que bom que você descobriu, né? Esse novo mundo, né? E agora tá podendo ensinar isso aí para outros residentes, né? Meire, fala pra gente o que que é essa comunicação assertiva em cuidados paliativos? Então, a comunicação assertiva é quando eu me utilizo de métodos, de técnicas, de forma onde eu consiga comunicar o paciente de fato. Como assim, Mir, comunicar? A gente conversa toda hora, mas a gente comunica muito pouco. Comunicar, eu preciso transmitir uma informação. Para eu transmitir essa informação, obviamente, ele precisa receber. Então, eu preciso garantir que essa informação chegue ali, né? Então, eu preciso realmente ser uma comunicadora. E para isso, tem vários detalhes que a gente precisa atentar, né? É óbvio que inclui, que estão nas técnicas e métodos que a gente pretende conversar aí ao longo do tempo, né? Mas é extremamente importante que eu consiga falar um linguajar que seja compreensível para o outro, né? Eu tenho uma comunicação que faça sentido. E para isso, obviamente, eu preciso ouvir essas pessoas, eu preciso entender quais são as questões dela, quais são os valores, para poder organizar a minha comunicação de forma que ela seja acolhedora, porque a nossa comunicação em cuidados paliativos ela tem uma função também de fazer abordagens de sofrimento, né, para que a gente consiga, através disso, ir atenuando o sofrimento dos pacientes e da família, né, e que a gente consiga organizar dentro do contexto que a gente precisa. Resumidamente, eu preciso ter um objetivo claro e eu preciso usar estratégias para chegar nesse objetivo. Para chegar a essa família, né? Esse paciente, né? Quando eu falo do objetivo, não é a paciente e a família. Na verdade, o paciente e a família é ali ao centro do palco, né? O objetivo é o objetivo na minha comunicação, que às vezes vai ser discutir uma diretiva antecipada, às vezes vai ser organizar um plano de cuidados, às vezes vai ser a coleta dos valores que vão me nortear para entender o recurso de cuidado que faz mais sentido para aquele paciente. Né? Em cada contexto a gente vai ter um objetivo. Né? Às vezes o objetivo pode ser vincular com essa família, porque a gente percebe que são muitos pacientes e famílias que já vêm de histórias muito traumáticas dentro do sistema de saúde, independente se é público ou é privado, né? Então são pessoas machucadas que já vêm numa defensiva, que já estão sensibilizadas pela dificuldade do momento que eles passam, né? Então às vezes eu preciso vincular para poder, uma vez que a gente consiga adquirir esse vínculo, conseguir conversar sobre as coisas mais complexas. Eu não tenho. Imagina se eu nunca te conheci, eu não crio vínculo nenhum contigo, tu não sabe quem eu sou, tu não confia em mim, tu nunca me viu. E eu chego e digo: olha, é o seguinte, você tem um câncer metastático que não está mais respondendo ao tratamento, então você vai morrer. Óbvio que não é Isso que eu assim ia que a te gente fala. perguntar.
Óbvio que não é assim que a gente fala, mas o que eu tô te dizendo é, independente do que eu use de técnica, se tu não tem vínculo comigo, isso não vai ser bem absorvido. Porque é uma pessoa que só chegou para me falar uma coisa ruim. Então, tem vários passos, tem um contexto de questões que precisam ser desenvolvidas para eu chegar no momento emocional que aquela pessoa suporte iniciar certos tipos de conversa, né? E Entendi. são coisas que a gente não foi ensinado, né? Sim. E, então, assim, a ideia é fazer com que você busque um melhor campo ali para poder chegar até a pessoa e dar notícia, e aí ter um tratamento mais adequado, deixar mais leve. Como que funciona? Tá, eu vou te dar alguns cenários para tu ter uma ideia, né? Um desses cenários é a vinculação, né? Que é o primeiro começo de tudo. Às vezes é engraçado, tem uns profissionais que chamam a gente para ajudar. Ah, mas tu tem que acelerar isso daí porque o paciente está morrendo, senão tu não vai conseguir trabalhar o sofrimento. Olha só, para trabalhar o sofrimento do outro, eu esqueço que se eu falar sem ele conseguir absorver, eu vou gerar mais sofrimento. Então a gente fala habitualmente que tem que ser no tempo, o cronômetro é o do paciente. Não adianta eu falar no meu tempo, né? Porque é comum a gente ver muito médico. Fala. Foi uma ótima reunião. Não escutou em nenhum momento o paciente e a família. Não entendeu o que estava acontecendo. Às vezes nem falou o que era importante para eles. Que às vezes eu estou pensando aqui que eles estão preocupados, sei lá, de ir para casa e e o paciente está preocupado é porque ele está com falta de ar. E ele não entende porque ninguém explicou para ele o que está sendo feito para aquilo. Então, as pessoas presumem que ele tem que saber, ou então talvez não presumam, porque a gente sabe que existe uma forma meio autoritária, que era uma forma da saúde lidar, né? Que eu costumo dizer também que não tem mais espaço, porque hoje a gente tem várias questões éticas e jurídicas que dão todo o respaldo para a gente respeitar os valores e a autonomia do paciente. Então, é impossível ser autoritário, não faz sentido, na verdade, nunca fez sentido, né? Mas isso a gente fala olhando com o olhar de hoje, né? Que naquela época a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Então fica fácil. Mas a questão é que não dá mais para fazer assistência de saúde como era feito antigamente, né? Eu preciso levar em consideração todas essas questões. Então eu preciso ouvir essa pessoa. É engraçado, eu me lembrei agora, isso faz link com o que eu vou falar depois. Na época da pandemia, aí eu tinha residentes passando comigo, e aí eu estava vendo alguma questão no hospital, a residente foi fazer visita ao paciente para avaliar, para a gente poder discutir o caso, e aí ela me liga, Mary, eu não sei o que fazer. Eu falei, calma, respira, o que aconteceu? Então, é que a paciente, ela está no isolamento, a família quer fazer uma visita virtual com ela, mas ele está muito feio de ver. Aí eu falei, ok, mas a paciente está lúcida? Está lúcida, então pergunta para ela. Ela, claro. Putz, Aonde eu fui? ela Que vai dó, me né? ouvir, ela vai lembrar. Mas assim, parece bobagem, mas são bobagens que a gente não se atenta. E eu costumo dizer que cuidado paliativo, igual a comunicação, é feita exatamente nesses detalhes, né? Para vocês saberem o desfecho, ela conversou com o paciente. A paciente, ah, não, eu não quero que eles me vejam desse jeito, não. A paciente era super vaidosa. Pronto, então você pede e comunica para a família agora. Olha, ela não gostaria de ver, mas você não queria, você não quer falar no áudio com ela? Ela só não quer que tu veja, porque não tá bonito. E aí eles conversaram por áudio, né? Então foi Uma tudo. outra solução, né? E parece bobagem, mas se a gente parar para pensar, não invadiu a paciente, ao mesmo tempo deu o aconchego dela falar com a família e da família ter notícias dela e escutar a voz dela. Sim. Parece muito pouco para gente que está aqui com a bundinha sentada em casa, no escritório, ou em qualquer lugar que a gente esteja. Mas para um familiar, para um paciente que está no isolamento, no meio de uma pandemia, onde todo mundo está morrendo e ninguém sabe o que está acontecendo, É é muito, né? mais que dinheiro. Eu acho que não tem nem preço. Não dá para dar preço, né? E aí eu falei que liga porque isso habitualmente é uma coisa que a gente esquece. Mas, por exemplo, perguntar
e entender e checar essa história, o que que tu gostava e o que que fazia sentido para ti. Então, na comunicação, a comunicação ajuda a gente a tirar essa história de valores, né? Mas por que que eu quero saber disso? Para eu poder oferecer um tratamento que faça sentido para aquela pessoa. Já é difícil quando você está doente, você perde sua autonomia, você perde o seu status social, o seu papel na família, você perde tudo, a sua liberdade. As pessoas dentro do hospital querem mandar em você. Se você é idoso, a família quer mandar em ti. Se tu é criança, a família quer mandar em ti. Se tu tá muito doente, a família quer mandar em ti. E é na melhor das intenções. Ninguém faz isso pro mal, é querendo proteger. Mas o que eu tô querendo dizer é, olha a quantidade de perdas que a gente tem. Um banho no chuveiro faz muita diferença. Quando eu posso, mas nem sempre eu vou poder. E aí eu entender que eu preciso deixar claro, e aí a comunicação. Infelizmente, a gente não pode fazer o banho, porque se a gente fizer, vai acontecer isso, 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 isso. Mas vamos fazer o seguinte: que tal se a gente organizar uma vez por mês? Ah, doutora, perfeito. Vai ver a hora daquele momento chegar, né? E não é nem a hora de chegar, é fazer o sentido, porque às vezes a gente faz, não, tu não pode. E a pessoa fica ali magoada, sofrida, porque acha que simplesmente alguém está tirando dela um prazer mínimo. E que não é. Ninguém faz isso porque, não, vou fazer maldade. Tudo tem um motivo, mas quem está sofrido ali não vai pensar assim, a menos que alguém tenha o respeito de explicar. É onde entra essa comunicação, né? Que você tanto bate. E a gente vai, planejamento de cuidados é a mesma coisa. Quando a gente vai para a diretiva, é uma comunicação muito mais complexa. Porque a gente faz conversas superficiais e muito poucas comunicações profundas. Só que para chegar em algumas questões, eu preciso de comunicações profundas. E para a gente fazer isso, eu preciso ir indo para o cerne, para o cerne, para o cerne, até entender a dor real daquele paciente, que nem ele sabe qual é. Né? Outro dia a gente atendeu um paciente que ele não queria fazer físio. Aí ele é um paciente difícil, que não quer, etc e tal. Quando eu fui conversar com ele, isso foi o que foi passado, né, pra gente. A gente faz uma avaliação de prontuário, depois a gente faz uma avaliação, uma discussão com a equipe para eles passarem para a gente contexto, tudo antes da gente fazer a avaliação do paciente. E aí ele falou para mim que tinha medo de se levantar, que não estava nem fazendo as coisas porque ele tinha muito medo. Eu falei, qual que é esse teu medo? Porque eu tenho medo de cair. Fazia sentido, porque ele ficava cansado. Só que, e você tem medo de cair por quê? Porque eu tô ficando muito cansado. E aí a gente foi entender o contexto que estava acontecendo, que a gente organizou os sintomas dele, mesmo assim apresentava esses períodos. E aí a gente descobriu que a esposa não estava entendendo o que estava acontecendo e levava ele andando para o banheiro. E ele estava cansado mesmo aos mínimos esforços, ele não podia ir andando, ele tinha que ir de cadeira de banho. Olha, mas até aí ninguém tinha visto isso. Porque era o paciente que era difícil. Porque tu tem que fazer. Não, eu preciso entender. Por que que você não quer? Aí, quando a gente vai para uma diretiva, a gente vai tratar de como ele quer ser tratado nos momentos mais delicados da doença. Então, eu não posso dizer, não, ele não quer. Como assim? Primeiro, eu preciso explicar. Ele entendeu quais são as dúvidas, quais são as dores, quais são os medos, qual que é o âmago da questão. E isso demanda uma comunicação extremamente aprofundada, com toda a delicadeza de ir acompanhando esse paciente, entendendo. Olha, eu estou percebendo que a gente já conversou muita coisa. Muito pesado hoje. Vamos continuar essa conversa depois? Porque eu preciso que ele esteja no tempo adequado também para receber. Porque senão vai entrar aqui e vai sair ali porque ele não vai conseguir. Né? Então, assim, situações inúmeras. Eu posso passar a noite aqui te falando situações que a gente Vários precisa. casos. Mas isso é bom, porque deu para ilustrar e visualizar melhor o que, que é de fato essa comunicação. E Uhum. qual que é a finalidade dela, para a gente Então, encerrar? imagina que você está ali no leito de um hospital, né? Porque eu digo que diferencia o médico, o físio, o nutri, o assistente social, enfim, do paciente que está no leito, é só o fato que naquele momento a gente não está doente. Mas é a mesma coisa.
né? Imagina que você está lá no leito. Imagina que tem gente que está fazendo as coisas, dizendo que tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tu não entende o que está acontecendo. E não é para entender mesmo, porque você não estudou para isso. Se alguém não te explicar, não faz sentido eu cobrar isso de ti, né? E aí está acontecendo isso. Aí deixa eu te perguntar, se acontece alguma coisa ruim, o que que tu acha que é a primeira coisa que as pessoas vão pensar? Tu acha- Deixa eu fazer um parêntese. Tu liga para alguém que é um ente querido teu. A pessoa não atende. Tu pensa que ela passou mal, foi sequestrada, que ela foi Só as piores roubada, coisas. ou tu pensa que ela ganhou na Mega Sena e fugiu? Só as piores coisas. Isso tudo e mais um pouco. Então imagina, se eu tenho uma pessoa que está numa situação delicada, frágil, se sentindo vulnerável, e tem alguém que chega e vai explicando tudo o que está acontecendo. Que fala, eu vou ser a tua advogada aqui, mas para isso eu preciso entender o que faz sentido. E a gente vai precisar conversar para isso, porque eu vou precisar te conhecer. Eu vou precisar te entender. E aí tu entende e tu vai explicando e tu organiza o plano que faz sentido para aquela pessoa. E ela sabe o porquê que ela tem que fazer a físio tal hora e por que que ela não pode ir no banheiro andando e ela vai ter mais confiança em mim ou não? Sim, super. Ela vai ter espaço para devanear? Não Você vai. esclareceu tudo ali, né? Então a gente melhora grau de confiança. Se a pessoa tem confiança em mim, a gente vai ter um bom vínculo. Se a gente tem confiança e tem um bom vínculo, ela vai aderir à proposta terapêutica. Até porque ela participou da construção e faz sentido para ela. Se eu tenho adesão, se eu tenho bom vínculo, se eu tenho aderência, eu vou ter um tratamento mais adequado e que faça sentido para aquele paciente, para aquela família. E se eu tenho tudo isso, qual é a chance de eu ser processada? Zero. A Tá tudo gente alinhado, né? não tem o quê, né? Não tem margem, não tem questão. E a gente ainda tá ali do lado, né? Dando apoio, vamos, a gente vai junto, dando segurança, Questão mais acolhendo, organizando o humanizada, né? sentimento. Então, assim, eu sou suspeita para falar, mas para quem tá afim de um tratamento padrão ouro, não tem outra forma. Não tem outra forma. Então, resumindo tudo, você quer chegar no ápice do que tu pode oferecer para o teu paciente, não tem outra forma. Muito obrigada, foi muito bom. Deu para esclarecer bastante aqui para a gente o que, que é essa comunicação, esses cuidados aí com os seus pacientes, seus familiares. Agradeço também. Até mais. Tchau, tchau.